Bom dia, meninos, tudo bem? Beleza? Dando continuidade ao nosso conteúdo de geografia, hoje nós vamos falar sobre a União Europeia, né? O maior símbolo de uma integração econômica, o maior símbolo desse mundo multipolar, hoje globalizado, talvez seja o que mais se expressa o que é uma integração econômica e a União Europeia. Vamos lá falar um pouquinho sobre um breve relato do que é a União Europeia, beleza? São compostos por esses países da Europa, né? Atualmente são 28, então são todos esses aqui. E tem como símbolo essa bandeira, na qual cada estrela representa um país, ou seja, unidos em torno de uma nação, né? A União Europeia é um bloco econômico criado em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus, né? Até porque, né, nesse período ela começa antes, nós vamos falar um pouco sobre isso. Então ela surge como União Europeia em 1992. Porém, já lá na Segunda Guerra Mundial, ela já tinha outro nome e ela começa a ser uma ideia que foi crescendo ao longo do tempo. Atualmente na União Europeia são 28 países membros, que é aqueles que eu mostrei no mapa para vocês, né? O Reino Unido, por meio de um plebiscito em 2016, decretou sua saída, porém não foi formalizada essa saída, por entender que devido à crise econômica, principalmente a partir de 2008, 2010, uma crise econômica mundial que enfraqueceu economicamente a Europa, assim como os Estados Unidos, ela entendeu que algumas coisas na União Europeia, como por exemplo os países mais ricos ajudar os países mais pobres, a facilitação e a flexibilização da imigração, gerou consequências do quê? Do enfraquecimento da nação inglesa. E aí eles pedem a saída da União Europeia. Internamente, essa saída foi aceitada pela população, porém ainda não se formalizou dentro do bloco econômico. Então, como forma de buscar uma aliança para fortalecer as comunidades europeias com uma recuperação econômica e enfrentar o avanço da influência norte-americana, os europeus objetivam criar vínculos para a integração econômica. Isso surge lá na Segunda Guerra Mundial, né? Surge assim, então, a Benelux, lá quando estendendo a história para vocês, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava detonada, estava toda destruída. Eles tentam se reerguer, né? E 3 países, que seria Bélgica, Holanda, que é Neto-Zerlândia em inglês, e Luxemburgo, eles criam um bloco, que não era bloco nessa época, mas era uma área de livre comércio entre os 3, para facilitar a circulação de mercadorias entre eles. Isso em 1946, 1947. E isso prospera, né? Eles veem uma evolução, né, nesse tipo de acordo. E aí a Benelux é uma organização econômica da Europa que gerou lá, posteriormente, seria mais tarde a União Europeia. Mas posteriormente, esses 6 países, né? Então surge com a Benelux lá 3 países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e aí entra Alemanha, Itália, né? E Inglaterra. Esses países entram e começam a crescer e a se desenvolver, tá? E aí eles veem um crescimento nessa integração econômica. Num primeiro momento, havia a facilitação de mercadorias só com a comunidade, só com o carvão e o aço. Até que eles são conhecidos como a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Ela evolui para a Comunidade Europeia, né? E aí esses países passam a ter uma prosperidade econômica. Percebendo isso, a organização foi essencial para a integração da Europa e a criação da União Europeia, tá? Então a Comunidade Econômica Europeia, que ficou conhecida como Mercado Comum Europeu. Então lá em 1950, ela surge como Benelux, passa a ser a SECA, cresce, passa a ser a CEE, ela cresce e vai se desenvolvendo, e na década de 80 ela se torna Mercado Comum Europeu, certo? E aí, o que levou a essa integração econômica? Um fato importante que levou a essa integração econômica
que era a Europa se reconstruir da Segunda Guerra Mundial e prosperar a paz. Então eles pensavam, se nós tivermos uma integração entre nós, não haverá guerra novamente entre nós. Certo? Então, conforme o histórico, a União Europeia surge lá do Benelux, na década de 40, né, que vira SECA, que depois se transforma em CE e que depois se transforma em Mercado Comum Europeu, e em 1992 ela se torna União Europeia. Então essa é a cronologia da União Europeia. Ela nasce como Benelux, cresce como SECA, se desenvolve como CE, continua se desenvolvendo como mercado europeu, mercado comum europeu, e aí ela se torna o que se tornou como União Europeia em 1992, certo? Então esse é o histórico. Se inicia lá em 1946, fim da Segunda Guerra Mundial, se torna União Europeia lá na década de 90, tá? Então o tratado que criou a União Europeia ele passa a vigorar em 1993 e ele impõe uma integração de cooperação econômica, né, buscando harmonizar os preços e as taxas de importação. E isso evolui. E em 1999, eles projetam na União Europeia a criação de um banco central, ou seja, de uma economia pujante e muito sólida entre os países, e aí cresce esse banco central que vai determinar e regularizar regras econômicas entre os países. Dentro desse Banco Central, eles criam também uma moeda única, que não é acatada por todos os países, principalmente Dinamarca e Inglaterra. A Inglaterra não acata o euro como moeda, eles continuam com sua moeda própria. Esta nova moeda ela foi capaz de gerar profundas mudanças no cenário geopolítico e pôde dar condições de fortalecer a economia e a influência da União Europeia para competir com o dólar norte-americano. Tanto é, né, vocês jovens que gostam de futebol, e o Brasil, o futebol brasileiro é muito vinculado à maior potência, né, do futebol que é a Europa. Os Estados Unidos nem se conta, né, apesar da força econômica deles, mas não tem o poderio econômico, a força econômica que a Europa tem. Então, quando eles compram os jogadores aqui, é cotado em dólar, é cotado em euro, né? Então, o euro é a moeda da União Europeia, ela não é de um país, ela é do bloco econômico chamado União Europeia. E ele foi criado em 1999 para competir com o dólar americano. Por quê? Como os Estados Unidos é o criador do dólar, é o detentor do dólar, e os Estados Unidos tem o maior mercado consumidor e é a maior potência econômica, a União Europeia, para competir com os Estados Unidos, precisa da união dos países, né? E aí consegue um pouco equiparar esse poder econômico entre eles. E aí se inicia também políticas comuns de defesa, como cidadania, de proteção ao meio ambiente, tendo uma preocupação com as mudanças climáticas e a ajuda humanitária. Então a União Europeia ela evolui, ela sai do âmbito econômico, né, e passa a cuidar de âmbitos sociais também, âmbitos meio ambiente, ou seja, ela cresce, ela vai evoluindo ao longo do tempo. Tá? E ela passa a participar de ajuda humanitária, de proteção civil contra outras guerras, etc. Como a União Europeia permitiu-se a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas por meio da eliminação dos controles das fronteiras entre os países da União Europeia, abolindo barreiras físicas, jurídicas e burocráticas. E a União Europeia ela se torna praticamente um país único. Ou seja, se você for legalizado na Europa, você pode circular livremente por todos os países do bloco. Né? Isso facilita a questão da mão de obra, do trabalho, facilita a circulação de mercadorias, né? Ele se torna um mercado consumidor só. Então o bloco econômico da União Europeia, apesar da prosperidade, ele passou, principalmente na última década, a enfrentar vários problemas, como a desigualdade econômica entre os países membros, a desigualdade de infraestruturas, pois você tem uma Alemanha com infraestrutura desenvolvida e não tem na Grécia, além de outros problemas, principalmente com ataques terroristas vindos do Oriente Médio e da África, né? Na própria Europa existem regiões como o País Basco, por exemplo, que quer se separar da Espanha, e partidos xenófobos, que são os chamados partidos nacionalistas, que têm xenofobia, que é a aversão ao medo, né, e o preconceito dos imigrantes. Muito forte na Europa, muito em função de ser um continente vizinho do Oriente Médio, então refugiados de guerras, e da África, que também tem refugiados de guerras que entram lá. E aí a mão de obra do imigrante ilegal ela se torna mais barata
na União Europeia. Então, hoje, cerca de 8,3% da população econômica da União Europeia está desempregada, né? Isso gera um desemprego de 27 milhões de pessoas. Então, se eu sou europeu, estou desempregado e vejo um imigrante empregado ali, por que esse cara volta ele para o país dele, por que ele está fazendo aqui? Então houve essa xenofobia, foi um dos grandes problemas enfrentados pela União Europeia. Só vale ressaltar, gente, que enquanto a Europa foi próspera, essa mão de obra imigrante era conveniente para eles. Por quê? Porque era mão de obra barata, sem encargos trabalhistas, até porque eles trabalham de forma ilegal. Então, quanto foi conveniente, eles deixavam os imigrantes. Com a crise, a oferta de emprego diminuiu, principalmente com a ida, né, de empresas para outros continentes, principalmente países subdesenvolvidos, onde a mão de obra é mais barata, os incentivos fiscais são maiores, né? Eles viram a necessidade de estar expulsando esse povo daí. Então, um grande problema da União Europeia nos últimos anos é enfrentar a imigração muito recorrente no continente, aí saída de empresas para países subdesenvolvidos, né? Isso gerando assim uma concorrência maior por vagas de emprego. Esse é só um breve relato desse bloco econômico muito forte, muito crescente e muito desenvolvido da Europa, o principal bloco econômico do planeta, tá? Que começa lá na Segunda Guerra Mundial com a Benelux e se torna a União Europeia, que ao longo dos anos e ao longo do tempo busca ter uma consolidação política de ser um bloco, inclusive com uma constituição própria. E aí, nesse caso, entra com um pouco de divergência. Espero que vocês entrem um pouco de divergência, porque os interesses políticos aí são mais pessoais, mas cada um tem o seu, diferente da economia, que todo mundo tem um interesse comum do desenvolvimento e de geração de riquezas. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula um pouquinho, um breve relato sobre a União Europeia. Fiquem com Deus e até a próxima aula.